Shmuel, o juiz. Após a morte de Eli, Shmuel tornou-se o líder dos Bnei Israel. Ele também foi o juiz principal do Sanhedrin. O Sanhedrin era o mais alto tribunal da lei judaica. Sempre que um judeu tinha uma pergunta ou um processo judicial a ser apresentado ao Sanhedrin, ele precisava viajar para a cidade onde o Sanhedrin estava localizado. Naqueles dias, viajar era um longo e difícil processo. Não havia carros ou ônibus. Toda a jornada era a pé ou nas costas de um burro. Ele podia levar dias, semanas ou até meses para ir de uma cidade a outra em Eretz Israel. Certamente havia muitos judeus que precisavam da ajuda do Sanhedrin, mas nunca a conseguiam porque achavam a viagem muito difícil de empreender. Shmuel vivia na cidade de Ramá, na terra da Shevet Efraim. Ele poderia ter esperado que os judeus o procurassem quando precisassem dele. Ele também poderia ter enviado mensageiros para outras cidades de Israel para ensinar a Torá às pessoas a julgá-las. Mas Shmuel achou que isso não era suficiente. Ele pessoalmente queria ensinar e julgar o maior número possível de judeus. Ele sabia que Hashem não estava satisfeito com o Bnei Israel, porque muitos deles serviam a ídolos. Foi por essa razão que Hashem fez os filisteus derrotarem os judeus. Como ele poderia ajudar os judeus a melhorar? Somente alcançando o maior número possível de judeus e influenciando-os a observar a Torá adequadamente. Shmuel era um garotinho quando saiu de casa para passar o tempo todo servindo a Hashem. Agora não era diferente. Embora tivesse esposa e 2 filhos, ele sentia-se obrigado a deixar sua família para servir a Hashem melhor. Ele selou seu burro, despediu-se de sua família e viajou pelo país. Ele fez paradas em todas as cidades importantes, como Betel, Gilgal e Mitzpeh. Depois de cada longa viagem, ele retornava para sua casa em Ramá. Em sua cidade natal, Ramá, ele montou um Mizbeach, onde oferecia korbanot e organizou um Beit Hamidrash, casa de estudo, no qual seus alunos estudavam Torá. Muitos judeus se dirigiam a esse centro de Torá quando tinham questões difíceis sobre a Halahá, lei judaica. Shmuel nunca ficava em casa por muito tempo. Ele estava sempre em movimento. Na verdade, Shmuel continuava o trabalho que seu pai, Elcaná, havia começado. Lembra como Elcaná viajava por muitas cidades a caminho do Mishkan para incentivar os Bnei Israel a cumprir a mitzvah de Aliá La-Hegel, visitando a casa de Hashem para Yom Tov? Seu filho Shmuel fez o mesmo em uma escala muito maior. Imagine a emoção quando Shmuel chegava às cidades e vilas que ele visitava. Todas as pessoas ficavam encantadas e honradas por terem um grande Navi, profeta e líder em sua própria cidade natal. Agora elas podiam pedir para que ele resolvesse todos os problemas relacionados à Torá e poderiam aprender muito com ele. Você pode imaginar como havia pessoas generosas que desejavam convidar Shmuel para uma refeição ou para passar uma noite de visita em sua casa. Mas o convite deles nunca foi aceito, pois Shmuel nunca se beneficiou das posses de outro judeu. Embora fosse permitido ele aceitar essas ofertas generosas, ele sempre recusava. Ele sempre trazia sua própria tenda que continha roupas de cama, pratos e comida. Agora você pode começar a imaginar que grande trabalho foi para Shmuel fazer as malas em uma viagem. Ele não apenas permanecia na estrada por meses a fio, mas também insistia em trazer todos os itens de sua casa junto com ele. Shmuel manteve esse estilo de vida por 20 anos. Nossos sábios nos contam, trabalhando para a comunidade Lechem Shammai. O juiz principal do Sanhedrin, Rabban Gamaliel, certa vez teve que viajar de navio para o exterior. Ele levou consigo um suprimento de pão. Rabi Yehoshua também estava nesse navio. Ele era um homem pobre numa viagem de negócios. Ele trouxe não apenas pão, mas também farinha. A viagem durou mais do que o esperado, porque o capitão perdeu sua rota. O pão de Rabban Gamaliel chegou ao fim, mas ele não passou fome porque Rabi Yehoshua tinha farinha e os dois conseguiam assar mais pão. O que fez você pensar em trazer farinha? Rabban Gamaliel perguntou a Rabi Yehoshua. Rabi Yehoshua respondeu, eu sei que existe uma estrela que aparece apenas uma vez a cada 70 anos. Muitas vezes ela engana as pessoas que seguiam pelas estrelas. Eu imaginei que o capitão poderia perder o caminho por causa dessa estrela.
É uma pena que um homem sábio como você tenha que perder seu tempo em viagens tão árduas para ganhar a vida, Rabban Gamaliel comentou. Isso não deveria surpreendê-lo, respondeu Rabi Yehoshua. Deixe-me falar sobre dois de seus alunos que são muito mais sábios do que eu. Refiro-me ao Rabi Yohanan ben Gedolá e ao Rabi Eleazar. Eles podem estimar a quantidade de água no oceano, e ainda assim eles não têm pão nem roupas. Rabban Gamaliel pensou: assim que eu chegar em casa, devo dar-lhes uma alta posição na comunidade, para que eles tenham um sustento decente. Após voltar para casa, a primeira coisa que Rabban Gamaliel fez foi enviar uma mensagem a seus dois alunos, convidando-os para se tornarem chefes da comunidade. No entanto, eles eram tão humildes que se recusaram a ser honrados dessa maneira. Rabban Gamaliel enviou-lhes uma outra mensagem. Vocês acham que eu estou lhes dando uma posição de autoridade? De maneira alguma, vocês precisarão trabalhar muito duro para servir à comunidade. Ele estava dizendo a eles que um verdadeiro líder judeu que trabalha com plena fé para o povo tem um trabalho muito difícil. A vida dele não é fácil. Ele dificilmente tem tempo para si mesmo. Os problemas das pessoas tiram a paz, sua paz de espírito. Contudo, Hashem dá uma grande recompensa a quem trabalha Lechem Shammai para seus companheiros judeus. Outro Midrash. Hashem honra Shemuel. Você lembra que a primeira vez que Hashem falou com Shemuel foi quando ele ainda era uma criança? Shemuel estava dormindo em sua cama na Azará, o pátio do Mishkan. Essa foi uma honra especial. Quando Hashem falava com Moshe, ele primeiro tinha que se levantar e entrar no Mishkan. Hashem disse: Você, Shemuel, um dia fará viagens para não incomodar os outros a procurá-lo quando você circular por Eretz Israel. Portanto, eu também não irei incomodá-lo para vir a mim. Em vez disso, irei até você quando eu quiser falar contigo. Foi um grande Kiddush Hashem, honra Hashem, ver esse maravilhoso líder totalmente dedicado ao seu povo. Por causa de sua influência, pouco a pouco, Bnei Israel começaram a fazer techuvá para melhorar suas ações. A reunião em Mispé. Por 20 anos, Shmuel viajou por toda a era de Israel, aproximando Bnei Israel de Hashem. Os judeus cada vez mais melhoraram seu cumprimento da Torá e mitzvot. Depois de 20 anos, Shmuel viu que ainda havia várias imagens idólatras no país. Ele, portanto, dirigiu-se ao povo. Vocês devem fazer uma techuvá completa. Isso significa livrar-se de todos os ídolos, sem exceção. Vocês devem servir apenas a Hashem. Vocês não devem acreditar em nenhum dos deuses, nem sequer pensar sobre eles. Se vocês servirem apenas a Hashem, ele os salvará das mãos dos filisteus. Shmuel decidiu reunir toda a nação para impressionar esse ponto neles. Todos os Bnei Israel devem se reunir em Mispé. Ele ordenou. Mispé estava localizada na terra da Shevet Benjamim. Bnei Israel já se reuniram ali. Certa vez, Hashem ajudou Yehoshua a superar um poderoso exército dos reis de Canaã em Mitzpé. Yehoshua 11:5. Em Mitzpé foi construído um misbeach para oferecer korbanot, e havia um lugar especial definido para rezar. Shmuel esperava que a reunião resultasse com que Bnei Israel fizesse techuvá completa. E assim foi. Bnei Israel jejuaram o dia inteiro. Eles choraram por causa de seus pecados e imploraram sinceramente por perdão. Eles disseram ao vidui, pecamos contra Hashem. Por causa de nossos averotos, em Shiló foi destruída e o Aharon capturado. Shmuel e os outros juízes do Sanhedrim sentaram-se juntos para resolver qualquer conflito entre as pessoas. Depois que ambas as partes ouviram a decisão dos juízes, elas a acatavam e voltavam a fazer as pazes. Shmuel concluiu a reunião com uma tefilá, oração sincera a Hashem. Por favor, perdoe Bnei Israel. Eles admitiram que fizeram algo errado. Uma nova guerra contra os filisteus. Chegou a notícia aos filisteus que toda a nação judaica se reuniram em Mitzpé. Para os filisteus, isso poderia significar apenas uma coisa. Os judeus estão se organizando para a guerra. Rapidamente, seus príncipes mobilizaram todo o exército filisteu. Quando Bnei Israel souberam disso, eles ficaram aterrorizados. Eles imploraram a Shmuel, por favor, clame a Hashem para que ele nos salve dos filisteus. Bnei Israel não perceberam que Hashem causou a reunião dos filisteus para que eles caíssem nas mãos dos judeus.
Shmuel ofereceu um corbã olá no Misbeach, em Mitzpeh, um cordeiro jovem que ele abateu e queimou completamente. Ele clamou a Hashem: ajude Bnei Israel. Enquanto Shmuel estava oferecendo o corbã, os filisteus atacaram. Milagrosamente não houve necessidade de lutar. Um poderoso trovão desceu do céu, completamente assustador, e confundiu os filisteus, de modo que eles foram derrotados instantaneamente. Eles fugiram o mais rápido que puderam. Bnei Israel perseguiram e mataram a todos eles. Shmuel colocou uma pedra perto de Mitzpeh, no mesmo local em que os filisteus se confundiram antes de fugir. Ele disse que essa rocha se chame Even Haezer, a rocha do auxílio. Ela será sempre um lembrete aos Bnei Israel que Hashem nos ajudou nesse lugar. Hoje não sabemos onde está a rocha, mas a história que ocorreu no templo de Shmuel é uma das quais também podemos aprender a fortalecer a nossa confiança em Hashem. Isso mostra claramente quando Bnei Israel são tzadikim. Hashem nos ajuda de maneira sobrenatural. A Teshuvá de Bnei Israel, junto com os Ehud, mérito de Shmuel, fizeram com que Hashem os salvasse depois de apenas um corbã e tefilá, sem lutar em absoluto. A partir disso, e até a velhice de Shmuel, os filisteus não incomodaram Bnei Israel. Eles não se atreveram mais durante o tempo que Bnei Israel cumpriram todas as mitzvot. Os filisteus até devolveram suas 5 cidades, Asa, Askelon, Asdod, Gat e Ekron, para Bnei Israel. Yehoshua originalmente havia designado essas cidades para Shevet Yehudá, que as conquistara no tempo de Yehoshua. Mas quando os judeus pecaram durante a época dos Shoftim, os filisteus as conquistaram de volta. Agora eles as devolveram aos Bnei Israel mais uma vez. Os Emorim também eram vizinhos dos judeus. Sempre que viam que Bnei Israel estava em guerra com os filisteus, eles também se juntavam à luta contra os judeus. Agora que os filisteus foram subjugados, os Emorim também fizeram as pazes com os judeus. Os filhos de Shmuel não seguem os passos de seu pai. Shmuel teve 2 filhos, Yoel e Aviá. Quando Shmuel completou 50 anos, ele se sentiu tão cansado quanto um homem velho. Ele percebeu que, embora ainda fosse capaz de guiar Bnei Israel e rezar por eles, o trabalho diário de julgá-los era demais para ele. Ele, portanto, disse a seus filhos: estou lhes dando o trabalho de julgar Bnei Israel. Durante toda a vida de Yoel e Aviá, viram o pai viajar, mas eles sabiam que ele estava fazendo mais do que sua parte exigida pela lei. As pessoas têm que vir ao juízo, não o contrário. Então eles montaram seu Beitim em Beersheba, no sul de Eretz Israel. Além de não procurar as pessoas, o comportamento deles estava muito longe daquele do pai. Os Pesukim usam palavras muito incisivas sobre os filhos de Shmuel. Eles não seguiram o caminho de seu pai e estavam interessados em ganhar dinheiro. Eles eram subornados e julgavam erroneamente. Com essas palavras, poderíamos concluir que os filhos de Shmuel eram realmente perversos. Porém, devemos lembrar que o Navi Shmuel escreveu os Pesukim como um profeta de Hashem. Quando Hashem diz que uma grande pessoa fez algo errado, pode significar algo bem diferente do que entendemos. Vamos dar os exemplos para explicar o ponto. Caso 1. Hannah, de 5 anos, hoje tem um dia de folga na escola. Na escola, ela reza todas as manhãs, mas hoje está tão ocupada com suas bonecas que se esqueceu totalmente de rezar. Mamãe está cuidando de seu bebê que está chorando e não percebe que Hannah esqueceu de rezar. Depois do meio-dia, mamãe se lembra de perguntar para Hannah: você rezou hoje? Não, eu esqueci, admite Hannah. Bem, por favor, reze agora, a mãe adverte. Caso 2. O Rebbe da 6ª série chamou ao pai de Berhel. Mister Senhor X, sinto muito em lhe dizer, mas recentemente Berhel não está rezando adequadamente. Ele fica olhando para fora da janela e às vezes até faz gestos para o garoto no assento ao lado durante a reza. Por favor, o senhor poderia falar com ele sobre isso? Senhor X, eu certamente falarei com ele. Berhel chega em casa tão selvagem como sempre. Ele bate a porta, joga o casaco no chão, pega uma bola e sai correndo imediatamente para jogar. Espere, Berhel, o pai dele grita. Preciso falar com você. Ouvi dizer que sua reza precisa de melhorias. Vamos sentar por um momento e tentar descobrir como podemos melhorar essa situação.
Caso 3. Shmuel tem 15 anos e estuda no Beit Midrash. Por 3 semanas ele foi forçado a ficar em casa, recuperando-se de hepatite. Essa manhã ele se sente um pouco melhor e decide voltar para Yeshiva. Mais tarde, naquela noite, seu irmão mais novo percebe que Shmuel está de mau humor. Qual o problema, Shmuel? Ele pergunta. Sinto-me muito culpado, responde Samuel. Eu ainda não consigo me concentrar na yeshivá. Eu não consigo rezar, eu não consigo estudar. O pai deles ouviu a última observação. Ele sabe que seu filho mais velho é muito consciente e nunca fica satisfeito consigo mesmo. Qual página do Talmud você aprendeu hoje? Ele pergunta a Samuel. Então ele e Samuel se envolvem em uma longa discussão sobre o tópico que Samuel estava estudando. Observando seu irmão mais novo, está confuso. Se é isso que Samuel considera não estudar, eu me pergunto o que ele considera não rezar. Em cada exemplo, a pessoa não rezou, mas o que se quer dizer com essa expressão depende do nível da pessoa. No caso de uma criança pequena, ele ou ela literalmente não rezou. Uma criança mais velha pode ser criticada por não rezar, se ela pula palavras ou não olha dentro do sidur. De um adulto pode ser dito que não rezou se ele disser as palavras sem concentração correta sobre seu significado. No caso dos filhos do profeta Shmuel, Hashem ficou muito desapontado. Eles deveriam se inspirar em seu grande pai e aprender com ele. Shmuel nunca se importou consigo mesmo, ele nunca se importou com dinheiro. Seus únicos pensamentos eram como ajudar Bnei Israel. Mas seus filhos foram muito diferentes. Eles perceberam que viajar é muito caro. Eles ficariam com quase nenhum dinheiro para si. Era mais barato permanecer em Beersheba. Além disso, isso faria com que eles pudessem ganhar um dinheiro extra. Como eles estavam sempre muito ocupados, se alguém não quisesse esperar até que seu julgamento fosse feito, ele poderia, por uma taxa, receber um serviço mais rápido e ser atendido antes dos outros. Na verdade, os filhos de Shmuel estavam preocupados apenas com a sua parnassá, sustento. Dificilmente podemos chamar isso de pecado, mas Hashem os culpou e fez Shmuel escrever que seus filhos amavam dinheiro. O pecado deles foi principalmente o fato de não atingirem o alto nível de seu pai. Porque Hashem escreveu que os filhos de Shmuel aceitaram suborno? Eles realmente cometeram esse pecado grave? Essas palavras do Passuque significam que Yoel e Abiá não foram tão cuidadosos quanto deveriam ser para ficar longe de qualquer coisa semelhante a suborno. Na verdade, eles nunca aceitariam um único presente antes de julgar alguém, porque sabiam que a Torá proíbe isso. Mas se, por exemplo, um judeu trouxesse uma acer, um décimo da produção de seu campo, eles o aceitavam, porque como Leviim, eles tinham o direito de tomar uma acer como presente de Bnei Israel. Se mais tarde mesmo o judeu voltasse e dissesse, estou tendo um problema com isso ou aquilo, vocês podem agir como juízes? Yoel e Abiá aceitavam. Hashem não estava satisfeito com isso. Eles deveriam responder, sentimos muito, mas não podemos julgar o seu caso, pois você nos favoreceu dando macê para nós. Como Yoel e Avirá não foram tão cuidadosos quanto deveriam, o Navia escreveu sobre eles. Eles aceitaram suborno. Bnei Israel quer ter um rei. Bnei Israel não estavam felizes com o comportamento dos filhos de Shmuel. Eles não gostavam da ideia de ter que viajar até Beersheba, no extremo sul de Eretz Israel, sempre que precisavam chegar aos juízes principais. Era demorado e caro. Havia algo que assustou os judeus na velhice de Shmuel. Os filisteus e os amoninos começaram a atacá-los novamente. Esses vizinhos hostis não causavam qualquer problema para Bnei Israel por muitos anos, mas agora eles começaram a se comportar mal. A verdadeira razão para isso foi que Hashem não estava satisfeito com Bnei Israel, pois havia adoradores de ídolos entre eles. Mas os judeus pensavam que com um grande exército, liderado por um rei, eles seriam capazes de se livrar de seus agressores. Nos últimos 400 anos, seus líderes foram os shoftim, os juízes. Não havia um exército judeu treinado. Se o inimigo atacava, os shofetes chamavam os judeus para se reunirem para a guerra. Frequentemente, nem todos cooperavam, e algumas tribos não se uniam à batalha. Bnei Israel acharam que isso mudaria se eles tivessem um rei poderoso, com um exército organizado e forte.
Mal sabiam eles que Shmuel, com sua tefilá, poderia ajudá-los muito mais do que o rei poderoso com um vasto exército. Todas as nações ao redor de Eretz Israel eram governadas por reis. Você se lembra que 31 reis governaram sobre Eretz Canaã na época de Jehoshua? O Egito era governado pelos faraós. Amon, Moabe e Edom também tinham seus próprios reis. Agora que os filhos de Shmuel não fizeram um bom trabalho, os judeus sentiam que era hora de mudar seu sistema de liderança. Eles enviaram um grupo de Zequenim para a casa de Shmuel em Ramá, com uma mensagem: Nosso querido e estimado profeta, sabemos que você não tem mais força para nos julgar. Seus filhos, a quem você indicou como juízes, não estão seguindo seu exemplo. Por favor, nos dê um rei para que ele possa nos julgar. Muitas pessoas comuns também vieram a Shmuel com o mesmo pedido, acrescentando: Queremos ser como todas as outras nações governadas por um rei. Shmuel ficou profundamente magoado ao ouvir isso. Ele sabia que as pessoas estavam cometendo um grave erro. O que eles deveriam ter dito era: já que seus filhos não estão fazendo um bom trabalho, por favor, os demita. Preferimos que apenas o Senhor nos guie. Por favor, informe-nos sobre a coisa certa a fazer. Em vez disso, eles estavam exigindo um rei. Shmuel sabia que eles perderiam mudando para um tipo diferente de liderança. Ele rezou para Hashem. Ele disse a Shmuel: Quero que você ouça as pessoas, mesmo que elas estejam erradas. Não é a você a quem elas não querem, mas a mim. Elas serviram a ídolos muitas vezes desde que saíram do Egito. Agora elas estão indo novamente nessa direção. Pergunta: Por que Hashem disse a Shmuel que era errado Bnei Israel pedir um rei e que isso significava que não queriam que Hashem governasse sobre eles? A Torá não ordena que a Bnei Israel indique um rei? Algumas respostas. Número 1. É verdade que a Torá ordena a nomeação de um rei judeu. No entanto, essa mitzvah foi ordenada para quando Bnei Israel estivesse totalmente estabelecidos na terra. Isso parece estranho. O rei não é necessário para conquistar um país? A resposta é que Hashem quer que os judeus sejam diferentes de todas as outras nações do mundo. Eles devem estar cientes de que Hashem vence as guerras deles. Eles devem confiar nele e não em um rei ou um exército. Portanto, ele não queria que um rei liderasse a conquista de Eretz Israel. E ele não designou nenhum rei sobre eles por um tempo depois também. Mas isso foi muito difícil para Bnei Israel. Eles estavam cercados por inimigos e constantemente em perigo. Como não havia rei ou exército para defendê-los, Bnei Israel sempre tiveram que implorar a Hashem para que os ajudasse. Na velhice de Shmuel, Bnei Israel queriam relaxar um pouco, para serem normais, assim como as outras nações. Obviamente, eles ainda iriam a Hashem e pediriam a ele ajuda, mas eles também queriam um rei que teria um exército pronto o tempo todo, para que não tivessem que pedir a Hashem um milagre sempre que o inimigo atacasse. Vamos entender isso melhor com alguns exemplos. Pense em você no Yom Kippur. Você fica na sinagoga todos os dias rezando. Se você é bar ou bat mitzvah, você está jejuando, sente-se fraco e cansado. Ainda assim, você diz cada palavra da tefilá com concentração, porque você sabe que este é um dia sagrado. Que feito! Você se sente maravilhoso por passar o dia tão perto de Hashem e por ser perdoado por suas averotes, seus pecados. Vem alguém e diz para você agir dessa maneira o ano todo. Você pensa, isso é impossível para mim. Eu sei que cada dia os sadiquim são tão bons quanto em Yom Kippur, mas eu sou uma pessoa comum que precisa relaxar às vezes. Eu não consigo cumprir o Yom Kippur o ano todo. É assim que Bnei Israel se sentiram na velhice de Shemuel. Eles achavam que era muito difícil continuarem com um modo de vida que exigia deles o mais alto nível de confiança em Hashem. No deserto, Bnei Israel estavam no mais alto nível espiritual. Eles experimentaram milagres abertos o tempo todo. Portanto, eles deveriam ser grandes sadiquim. Eles costumavam reclamar do quão difícil isso era para eles. Mais tarde, nos dias de Yehoshua e do Shofdim, os milagres eram mais curtos e menos óbvios. Mas as vitórias de Bnei Israel sobre seus inimigos ainda eram sobrenaturais. Lembre-se, por exemplo, da história de Gidon, a quem Hashem ordenou que dispensasse a maior parte do seu exército, para que os Bnei Israel não pensassem em que seu grande exército venceu a guerra.
Hashem não planejou dar um rei a Bnei Israel enquanto Samuel estivesse vivo. Samuel era tão bom que Bnei Israel não precisava de um rei. Mas os judeus pediram um rei, a fim de facilitar as coisas para eles mesmos. Hashem disse a Samuel: eles estão errados. Eles poderiam continuar vivendo em um nível mais elevado e não precisariam de um rei agora. Eles poderiam esperar um momento posterior para ter o rei. Hashem ficou com raiva porque ainda não era a época certa para nomear um rei. Número 2. Hashem e Shemuel ficaram irritados porque Bnei Israel não pediram um rei Leshem Shammai. É verdade que a Torá dá a Bnei Israel uma mitzvah para nomear um rei judeu, mas não era isso que eles tinham em mente quando pediram um. Não temos certeza no que eles estavam realmente pensando. Talvez os equinimos, estudiosos de Torá, pretendessem cumprir a mitzvah, mas o resto dos judeus tinham razões diferentes para desejar um rei. Alguns deles não queriam mais que Shmuel fosse seu líder. Eles achavam que estariam melhor com um rei que organizasse a nação inteira para a guerra, como explicamos anteriormente. Alguns podem ter tido ideias ainda piores. Eles queriam que o novo rei fizesse suas próprias leis, que deveriam ser menos rigorosas que as leis da Torá, e que os julgaria de acordo com as novas leis. Hashem ficou zangado com o fato de Bnei Israel terem em mente algo diferente em vez da mitzvah de nomear um rei. Portanto, ele disse a Samuel: eles me rejeitaram. Os direitos de um rei judeu. Hashem disse a Samuel: eu quero que você avise Bnei Israel que ter um rei não será tão agradável quanto eles imaginam. Diga-lhes sobre os direitos de um rei judeu. Talvez eles mudem sua opinião a respeito. Shmuel disse a Bnei Israel: Hashem me ordenou que lhes ensinasse o que um rei judeu tem direito de pedir a vocês de acordo com a Halahá, lei judaica. Ele pode ordenar que os mais fortes de seus filhos puxem sua carruagem ou corram diante dele como batedores. Ele pode escolher o jovem mais bonito que ele desejar para servi-lo em sua corte. Ele pode nomear quem ele quiser para supervisionar seus trabalhadores. Ele pode forçar qualquer trabalhador qualificado entre vocês a trabalhar para ele, arar, colher ou fabricar armas para ele. Qualquer pessoa contratada pelo rei será paga, mas ela deverá aceitar o trabalho se for oferecido a ela. O rei tem direito de escolher qualquer uma de suas filhas como esposa ou piriguesh, esposa secundária. Ele pode empregar qualquer uma de suas filhas para qualquer trabalho que ele deseje, por exemplo, como cozinheira ou padeira em seu palácio ou como perfumista para suas esposas. Ele pode usar os produtos de seus campos para alimentar o exército dele. Ele pagará por qualquer coisa que pegar, mas vocês não podem recusar o pedido dele. Vocês terão que pagar o imposto de Macê. 1/10 de todas as suas frutas, vegetais e animais pertencerá ao rei. Além disso, o rei poderá exigir impostos ainda mais altos de vocês caso precise de dinheiro para si ou para seu exército. Então vocês verão que acabarão sendo servos do rei. Alguns de seus reis tornarão as coisas tão difíceis para vocês que vocês clamarão a Hashem. Mas então será tarde demais. Hashem não responderá porque vocês pediram um rei. Havia uma enorme diferença entre a liderança de Shmuel e dos futuros reis. Shmuel nunca foi pago por seus serviços. Ele se doou totalmente durante todos os anos que governou Bnei Israel. Até seus filhos que cobraram por seu trabalho custaram a Bnei Israel muito menos do que qualquer futuro rei custaria. Mas Bnei Israel se recusaram a mudar de ideia. Nós não nos importamos, insistiram eles. Ainda queremos um rei. É verdade que ele praticamente nos possuirá, mas também ganharemos algo. O rei garantirá que haja lei e ordem na terra e liderará nossas guerras. Com um rei no comando, cada judeu fará seu dever e ajudará nas batalhas. Então seremos capazes de superar nossos inimigos que estão constantemente nos atacando. Hashem disse a Shmuel: faça o que o povo diz. Vou lhe dizer a quem você deve nomear como rei. Então Shmuel disse ao povo: agora vocês podem ir para casa, eu cumprirei seu pedido. Enquanto isso, Shmuel demitiu seus filhos de suas posições como juízes, já que eles não eram adequados para o trabalho. O Midrash nos conta: Bnei Israel lamentam seu pedido. Nos últimos anos, Bnei Israel sofreram com frequência por causa dos seus reis. Os pecados do rei Shaul fizeram com que Bnei Israel perdesse uma guerra contra os filisteus. O rei judeu e seus filhos morreram nessa batalha.
Quando o rei Davi contou o Bnei Israel, Hashem castigou o povo com uma praga. Após a morte do rei Shilomo, a nação foi dividida em dois reinos. O maior foi chamado de Reino de Israel e o menor de Reino de Judá. Por causa de Acabe, um rei perverso que governou o reino de Israel, Eretz Israel sofreu uma fome de 7 anos. O rei Tzadikiahu, o último dos reis, era um tzadik. No entanto, ele se rebelou contra o rei de Babel, depois de ter sido leal a ele. Isso levou Babel a atacar Jerusalém, que culminou com a destruição do Beit HaMikdash. Anos mais tarde, quando Bnei Israel viram tantos problemas decorrentes de seus reis, clamaram: Não queremos mais um rei humano. Queremos o nosso verdadeiro rei de volta, Hashem. Ele é nosso juiz e rei. Somente ele pode nos ajudar contra os nossos inimigos. Foi um erro pedir um rei. Hashem respondeu: Eu juro que seu desejo será realizado na época de Machia. Então eu serei o único rei sobre todo o mundo. Mas podemos perguntar: Machia não será um rei? A resposta é que, embora o título oficial de Machia seja rei, na verdade ele será um servo de Hashem, cujo trabalho será mostrar ao mundo que Hashem é o verdadeiro rei.